Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, só lembrando também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E lembre-se que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Integrantes do governo Lula e aliados de Rodrigo Pacheco iniciaram conversas sobre a possibilidade de o parlamentar assumir um ministério depois de deixar a presidência do Senado em fevereiro de 2025. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Uma eventual ida de Pacheco para a esplanada dos ministérios seria uma maneira de reforçar os laços do Palácio do Planalto com um grupo que tem boas chances de permanecer no comando da casa. Para Pacheco, seria uma forma de se manter em evidência depois de sua passagem pelo comando do Congresso. Ainda de acordo com a reportagem, as discussões são preliminares e não há ainda um acordo firmado em consta sobre o destino de Rodrigo Pacheco aí, lembrando que em fevereiro de 2025 tem novas eleições aí para a presidência do Senado e aí vai se definir o destino de Rodrigo Pacheco. Eu acho muito merecido ele parar nesse desgoverno de corruptos autoritários, né? Acho bem adequado, até porque ele não vence mais nenhuma eleição, nem para síndico do prédio dele. Então só resta pleitear algum tipo de cargo, de ministério, com essa turma aí do Petrolão, do Mensalão. E aí deixaria mais transparente ainda para o Brasil aquilo que todo mundo já sabe. O problema do Rodrigo Pacheco não é covardia, não é pusilanimidade, é cumplicidade. Ele é alinhado a essa turma que vem salvando a democracia brasileira, transformando-a naquela democracia relativa que eles tanto valorizam na Venezuela. Então, o Pacheco hoje talvez seja o principal cúmplice desse sistema, porque ele está sentado em cima do mecanismo previsto na Constituição para freios e contrapesos a um eventual abuso de poder. Eu até mesmo já andei pensando nisso. Para mim, as manifestações que deveriam voltar com todo vapor às ruas do Brasil, né, elas deveriam ter uma pauta única. Rodrigo Pacheco. Tinha que ser todo mundo com placa na mão, Rodrigo Pacheco, para pressioná-lo, para ele entender que o que ele está fazendo tem um custo alto político. Bom, e na sequência aqui tem o programa Força do Agro, a gente vai acompanhar os destaques de logo Toffoli de anular todas as ações da Operação Lava Jato, sétima fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os participantes do 8 de janeiro em Brasília. Nesta etapa, a operação tem como objetivo identificar pessoas que, em tese, financiaram os atos. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. 2 investigados foram obrigados a colocar tornozeleiras eletrônicas para serem monitorados. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Eles são acusados dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Silvio Navarro, muito boa noite. Hoje, noite de casa cheia aqui em Oeste Sem Filtro, como a gente gosta, né, Silvio? E a gente traz aqui essa informação. A Polícia Federal cumpriu hoje a 27ª fase da Operação Lesa Pátria, um ano depois do 8 de janeiro. A Polícia Federal segue aí cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos, né, pela ordem aí do ministro Alexandre de Moraes. Olá, querida. Boa noite. Augusto, meu irmão, bom tê-lo aqui de volta, meu parceiro Caute, meu amigo Rodrigo Constantino. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, eu vou começar
justamente desse ponto que você tocou. É a 27ª fase da operação batizada de Lesa Pátria. Operação deflagrada depois do dia 8 de janeiro. É impressionante como o ministro Alexandre de Moraes não quer que o Brasil saia do dia 8 de janeiro. Que o Brasil vire essa página e deixe essa data para trás para que, de fato, a normalidade institucional, a normalidade constitucional, está lá o artigo 2º da Constituição, né? Poderes independentes e harmônicos entre si, seja restabelecida. O Brasil precisa sair do dia 8 de janeiro, mas o ministro Alexandre de Moraes não permite que essa página seja virada. Olha só, você disse 27ª fase da Operação Lesa Pátria. Uma operação que efetua algumas prisões, coloca tornozeleira eletrônica em determinadas pessoas, ou seja, obriga essas pessoas a cumprirem pena, porque de fato já estão cumprindo pena com tornozeleira eletrônica nos seus estados, na sua cidade. Pois bem, não há materialidade robusta, aliás, há uma fragilidade material em tudo isso. Na lista de financiadores, uma fragilidade material nas pessoas que estão presas ou que sofrem condenações absurdas. Você citou ali a lista de crimes imputados. Isso acarreta uma pena maior do que pessoas que cometem crimes hediondos, por exemplo. Nós temos senhoras, senhores, mães, pais, avós, pessoas que foram separadas dos seus filhos, muitas cuidadoras, muitas que têm pessoas com doenças, com comorbidades ou com necessidades especiais, foram separadas e vão cumprir penas de 14, 17 anos. Penas que um Sérgio Cabral, por exemplo, condenado a 400 anos, na época em que ele competia com o líder do PCC, o Marcola, quem tinha mais tempo de condenação, Sérgio Cabral está solto, está aí, virou blogueiro, influencer de fitness. José Dirceu está praticamente reabilitado a voltar para a política e não é o único. A Odebrecht não deve mais nada para a justiça, segundo o ministro Dias Toffoli. Mas essas pessoas continuam sendo perseguidas, punidas e vamos voltar na 27ª fase. Por que 27ª fase? Porque eu vou comparar com uma outra operação que de fato investigou aquilo que lesa a pátria, a Lava Jato, enterrada pelo senhor Dias Toffoli e os demais ministros da Corte Suprema do Brasil. A 27ª fase da Lava Jato me marcou muito, porque ela foi batizada de Carbono 14. Ela foi deflagrada no dia 1º de abril de 2016, quando ela ligou o Petrolão e os crimes todos cometidos daquela turma, daquela quadrilha que sangrou a Petrobras, a Santo André. Carbono 14, né, que é um termo utilizado para identificar fósseis. Ela chegou a Santo André, onde um prefeito foi assassinado em janeiro de 2002. 27ª fase. Ela foi deflagrada no dia 1º de abril de 2016. A Lava Jato é de 17 de março de 2014. Em novembro de 2014, a Lava Jato já tinha chegado a Paulo Roberto Costa, o diretor da Petrobras, que entregou todo o esquema. E daí nós acompanhamos a maior operação anticorrupção da história. Isso é só para mostrar o tempo. Nós já estamos na 27ª fase, a operação começou no ano passado e até agora não chegou a praticamente lugar nenhum. Isso gasta muito dinheiro também. Dinheiro do erário, ou seja, dinheiro seu, dinheiro nosso, dinheiro do pagador de impostos. Essas operações são caras. Polícia Federal, mobilização em vários estados, uma equipe de investigadores que não chega a praticamente lugar nenhum. Olha, das 26 fases anteriores, eu não consegui achar praticamente nada. Acho que o ministro Alexandre de Moraes devia deixar o Brasil virar a página. Devia sair do dia 8 de janeiro. Hoje já é dia 23 de maio de 2024. Bom, e a gente segue sobre esse assunto do 8 de janeiro. O ministro e relator do caso, Alexandre de Moraes, mandou prender um idoso de 68 anos, acusado de envolvimento no tumulto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Condenado a 14 anos de prisão, Jaime Junques tem câncer em estágio avançado. A defesa do professor aposentado chegou a apresentar um recurso para informar aos ministros sobre a condição de saúde do homem. A Oeste, os advogados disseram acreditar que a decisão de Moraes tem o objetivo de impedir uma possível fuga do cliente. Junques, no entanto, não tem histórico de desobediência.
E sob esse mesmo argumento de uma possível fuga, o ministro Alexandre de Moraes também decretou a prisão preventiva de outro réu. Na decisão em que manda prender Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, o ministro atribuiu o pedido de prisão preventiva, abre aspas, porque outros réus fugiram. Fecha aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Augusto, começo essa rodada aqui com você, a gente traz essa notícia aí, são 2 réus que já foram condenados pelo ministro Alexandre de Moraes, o Jaime Junques, condenado a 14 anos, e também o Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, também condenado pelo STF. Agora o ministro, então, decreta a prisão preventiva dos 2 réus por medo de fuga desses réus que estão aguardando recurso, diga-se de passagem, né? Análise de recursos. O Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes desencadearam essa epidemia de inquéritos sem sentido a pretexto de defender a imagem, né? Preservar a força moral da instituição Supremo Tribunal Federal, pois os 2 estão destruindo uma instituição. É criminoso o que está fazendo essa dupla em conjunto. Por que eu me refiro à dupla de homem? Primeiro, para simplificar, né? Assim, já põe no mesmo saco aí para não perder muito tempo. Agora, veja só, foi o Toffoli que teve a ideia de defender o Supremo com ataques a todo mundo que ousasse falar do Supremo. Começaram com o deputado Daniel Silveira e agora é isso aí. Eles estão... não se sabe até agora quantos inquéritos, nem ele próprio talvez saiba, o Alexandre de Moraes conduz. Não se sabe quantos são os indiciados e nem o que ele descobriu. Em 5 anos, o nosso inspetor Clouseau descobriu o quê? Em 1 ano, sobre a conspiração que pretendia destruir a imagem do Supremo. O que ele descobriu em 1 ano de investigações? Isso desmoraliza a ele, ao tribunal e à Polícia Federal. O que eles descobriram do golpe da minuta? Né? Quem é que ia prender o pessoal da Globo? Quem é que ia escrever um manifesto em nome do novo governo? Né? Qual seria o ministério? Quem seria o ministro da Guerra? Volta o nome antigo. Quem seria? Descobriram coisa nenhuma. Eles não têm o que botar no papel e continuam prendendo. Porque não por acaso foi ao ministro Dias Toffoli que o Alexandre de Moraes disse, tem muita gente, isso já faz um tempão, tem muita gente para prender. Inclusive ele prende o R do verbo no infinitivo. Né? Tem muita gente para prender, tem muita gente para multar, e segue multando e segue prendendo. Pois deveria ser preso, nós vamos acho que falar disso mais tarde, um ministro que consegue preservar uma delação premiada em que um empresário, né, no caso o que comandava o Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ele confessa tudo e ao mesmo tempo ele anula tudo que o denunciou. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Foi o Toffoli que teve a ideia de botar o Alexandre de Moraes. E eles em dupla, eu quero saber como é que eles vão escapar agora do encontro inevitável que eles vão ter com a lei, com a justiça. Um dia a justiça vai ser restabelecida. E aí nós vamos saber que o homem que começou com esses inquéritos é um homem interessado em destruir provas que podem atrapalhar a vida dele, para ser gentil, e que o nosso encarcerador geral do Brasil acha natural ter ao lado, como principal parceiro, um homem que não quer a justiça. Ele quer preservar o escritório da mulher dele, quer preservar o próprio emprego à custa da prisão de quem quer que seja. Quem quer que seja, eles vão pagar por isso. E não é uma ameaça, não. Essa é uma previsão tão banal quanto achar que amanhã o sol vai nascer. É isso que vai acontecer.
Costa, a gente pode juntar aqui os dois temas, né, sobre o 8 de janeiro, a deflagração aí da 27ª fase da Operação Lesa Pátria pela Polícia Federal e também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender preventivamente 2 réus que já foram condenados, um a 17 anos, outro a 14 anos, pelo 8 de janeiro. Segundo Alexandre de Moraes, o objetivo dessas prisões preventivas aí seria impedir um possível risco de fuga. É a presunção da culpa, né, no Brasil, que tomou conta da presunção da inocência. O mestre Augusto tocou nos pontos certos, na minha opinião, e que me levam a crer que não vai haver recuo. As notícias de um eventual recuo do ministro Alexandre após Elon Musk, após Congresso americano, foram muito exageradas, né? Veja, ele soltou um ou outro ali, mas Felipe Martins continua preso político, né? Nova leva agora de prisões e com esse tipo de argumento tosco, né? Tentaram... Sabe como que ele vai, o plano que ele tem para melhorar a economia do Brasil. Ele não sabe mexer com a economia. O que eles têm para fazer, que eles conseguem fazer, é apenas culpar a gestão anterior. Só que eles esquecem que já tem quase 2 anos de governo e até agora não aconteceu absolutamente nada de melhora para o Brasil. Nada de melhora para o Brasil. Então, assim, colocar o Haddad para cuidar da economia do Brasil é a mesma coisa de colocar uma criança para cuidar de uma empresa. O cara já confessou que não entende nada de economia, então o que ele está fazendo ali? Dá para ver uma frustração tremenda só no jeito dele falar. Só no jeito dele falar ali. A gente vê uma frustração que não sabe para onde correr, as pessoas, os deputados, senadores perguntando para ele e ele mostrando um tom de desespero já. Culpou o Bolsonaro como sempre, culpou a gestão anterior como sempre. Então ele não tem capacidade. Aí eu te pergunto, qual ministro de Lula ali tem alguma capacidade? Qual que foi colocado ali para resolver a situação? Nenhum. Você tem uma ministra aí, a irmã da Marielle, que não serve para nada. O que ela faz? Ela não faz nada, cara. O ministro ali do meio ambiente, o ministro da saúde, nenhum consegue fazer nada. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu.